E aí, galera, tudo bem? Bom, pra quem não sabe aí, eu vou deixar marcado aí no vídeo ou na descrição que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre dicas em geral de processo seletivo, obviamente com foco mais em DevOps, porque é o tema do canal. Mas enfim, desde a parte do currículo até a questão do aceite, etc. A gente chegou a permear um pouco esse assunto que é o que geralmente cai. Eu quero fazer um vídeo bem rápido porque é baseado em experiências pessoais. Isso não quer dizer que essas coisas vão ou não vão cair nos processos seletivos que vocês fazem. Isso foi baseado em vários processos que eu fiz em vários lugares, etc. Eu percebi que algumas coisas caíram em comum, algumas coisas não caíram. Teve lugares que só pediram para mim uma vez, em uma entrevista. Tem algumas empresas que fazem, sei lá, 2 entrevistas técnicas separadas. Então, cada processo seletivo, a parte técnica, ela vai ter as suas peculiaridades, a minha mãe rindo, de acordo com a necessidade da empresa, a necessidade técnica da empresa. Então vamos lá. Eu fiz um doc no Google Docs que eu deixei aqui. Eu ia deixar no Dontpad, mas o problema do Dontpad é que as pessoas podem excluir essas informações. Então eu vou deixar no meu Drive. E aí eu vou linkar na descrição do vídeo aqui embaixo. Eu adoro fazer isso aqui. então, então eu vou dar algumas dicas de algumas coisas que caíram. Uma coisa bem explícita, tá? Isso aqui não é tudo que eu sei. Aliás, tem várias coisas aqui que eu não sei. E uma coisa muito importante é: não estudem para processos seletivos, não virem especialistas em processos seletivos. Estudem isso para se formarem enquanto pessoas profissionais em infraestrutura e ou DevOps, ou seja lá o nome do cargo, né? A gente sabe aí que DevOps é uma cultura, mas a gente tem várias empresas que chamam o cargo de vários nomes diferentes, né? DevOps Engineer, engenheiro de produto, engenheiro de cloud, arquiteto de cloud. Agora, o que tá certo ou o que tá errado, enfim, né? Não sei também, né? Isso vai de cada um. Essa polêmica toda de DevOps cargo, DevOps cultura, isso não é uma coisa que eu quero entrar aqui hoje. O foco é a questão do que cai. Bom, eu acho que umas coisas bem interessantes que caem e que provavelmente vão perguntar, principalmente se são empresas que trabalham com microserviços, que trabalham em quebrar infraestruturas de monolito para microserviços. A galera vai perguntar então coisas desse tipo, vai perguntar se você já fez isso, se você já fez, como que você quebra. Aí eu acho que entram algumas coisas como Domain Driven Design. Então, eu até peguei algumas coisas aqui que são de um artigo, se eu não me engano, da Microsoft, que dão algumas dicas de como você quebrar o monolito para um microserviço. Então, ele fala aqui algumas coisas de parar de adicionar funcionalidades ao monolito, splitar o front-end do back-end, de você desacoplar e decompor o monolito numa série de microserviços e você separar, por exemplo, por funções ou por partes do banco, etc. Então, assim, vão perguntar provavelmente, que framework você usa, ou que didática para você conseguir quebrar, e se você teve alguma experiência. Obviamente, né, sejam sinceros, então, assim, se você não tem experiência, fala que você não tem. Por quê? Porque se você fala que você tem, a galera vai começar a entrar mais a fundo nesse tema. E aí, se você fala que você tem experiência quando na verdade você não tem, você vai se perder. E aí vão ser duas coisas analisadas aí, né? Além da sua sinceridade, o seu conhecimento técnico naquilo, que aí vão perceber que você não tem. E aí, assim, não é porque você não tem conhecimento técnico em uma coisa que significa que você não vai passar. Por isso que a vaga ela tem vários requisitos. Então, você sempre tem que pensar que tem outras pessoas que podem não saber aquilo também, ou que sabem até menos do que você, outras várias coisas que aí você já sabe. Nessas horas, nunca pensa nas outras pessoas que podem saber mais ou menos que você. Pensa, é até uma coisa que eu aprendo muito com a minha psicóloga, a questão da atenção plena. Então, vive aquele momento, vive aquela entrevista, vive aquelas perguntas, e depois você pensa se talvez um fulano que você nem sabe se existe ou não, uma ciclana, uma pessoa aí sabe mais que você ou não, e tá nesse processo seletivo também. É aquela coisa, se a gente não conhece, a gente não pode controlar, então é melhor a gente nem pensar sobre o que a gente não pode controlar. Também cai bastante questão de teste, estudem questões de teste, né? Então, end-to-end, testes de interface.
Eu acabei descobrindo no mesmo processo seletivo que essas coisas são meio que iguais. Eu fiquei um pouco bolada, porque eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu poderia ter respondido a pergunta certa. Isso é uma coisa que vai acontecer várias vezes nos processos seletivos, tipo assim, pô, o bagulho tem um outro nome, na real você conhecia por um outro nome, enfim. Mas essas coisas, elas acontecem. Eu acho que, como eu falei no vídeo anterior, o mais importante não é você saber se uma coisa se chama X ou Y, mas você conseguir mostrar para as pessoas o quanto você tem de vivência em TI ou naquela experiência que as pessoas perguntaram, etc. Eu acho que a vivência é muito mais importante do que o decoreba e é isso que vai mostrar se você tem competência o suficiente, né? Se você consegue desempenhar as funções daquela vaga ou não. Teste mutável, que é uma coisa que tá meio nova aí, né? Que a Sami, inclusive, que é uma mina maravilhosa e que eu vou indicar aí também para questão de testes, do Agile Testers, eu acho que é o nome. Que é sobre você tirar uma parte do código e aí ver se mesmo assim o teste roda. Teste de integração, de interface eu já falei, testes unitários. O rascunho tá meio embolado, eu pretendo dar umas modificadas nele, mas já dá pra ter uma noção baseada no vídeo com o rascunho. Então, falando em testes também, acho que isso serve um pouco para a parte de infraestrutura, depois vou falar um pouco mais disso ali embaixo, mas de Behavior Driven Development, então você testar a questão do comportamento. Quem fala bastante sobre isso é o Gomex. Eu vou deixar as coisas dele aqui embaixo também, mas ele fala bastante sobre testes de infraestrutura e como testar. Então ele fala sobre não testar comportamentos entre aspas fixos, né? Você testar os comportamentos. Então, ao invés de testar se você instalou a parte, você, sei lá, testar se a porta 80 tá ouvindo, saca? Se ela tá de pé. Então você testar essa questão quando a gente tá falando de teste de infra. Me perguntaram algumas coisas que nem são tão, sei lá, DevOps assim, né? Então me perguntaram algumas questões de requisições de HTTP. Então, qual que é o trajeto quando você faz uma requisição HTTP? E aí eu fiquei bolada que nessa parte eu esqueci da parte dos verbos. Então, assim, é muito importante você falar de get, de post, etc. Principalmente porque entra um pouco em questão de API, né? Porque a gente, enquanto DevOps, a gente faz bastante esse negócio de gerenciamento de APIs, ainda mais quando entra em questões de monitoramento, etc. Kubernetes pergunta muito, então eu falei no outro vídeo que Kubernetes é um bagulho que o mercado tá pedindo bastante. E eu acho que recentemente quem mais tem ajudado em questões de Kubernetes é o Jefferson do Linux Chips. Ele tem o curso que é pago, mas ele tem feito várias lives e ele também tem dado várias bolsas. Então, como eu falei, se você, enfim, é uma pessoa preta, acho que tem questões também de se você é mina, enfim, eu acho que ele tem feito algumas bolsas específicas aí. É só entrar em contato lá no Linux Chips, entrar na página, dá pra você dar uma olhada em quais são as bolsas que estão disponíveis. Eu não sei se o prazo já tá estourado, mas ele é um cara super aberto também, acho que dá pra trocar uma ideia também se você é de algum... Eu não gosto muito desse termo, mas subgrupo representado, né? A gente tá aí pra caralho, né? A gente não é um subgrupo representado, mas enfim. Outra coisa também é como metrificar a aplicação, né? Então, isso é uma coisa que a galera pergunta bastante. Então, tipo assim, vai rolar a pergunta tipo, você tem uma aplicação e tá dando problema toda hora. Como é que você metrifica essa aplicação? Então, como que você vai ter noção de quais são os problemas dessa aplicação? Então, como que você vai começar a fazer o tracing do log, né? Então, que você já é um pouco da resposta, né? Mas como é que você vai fazer? Você vai pegar o log e a partir do log, o que você vai investigar dentro do log? E aí, sei lá, eu tô vendo que a aplicação tá caindo toda hora porque é um problema de memória, sei lá, é um heap space. E aí você vai colocar, então, na métrica lá, você vai colocar lá no CloudWatch, você vai personalizar, porque acho que o CloudWatch nem tem a memória como padrão. Você vai personalizar de utilização de memória nessa EC2, sei lá, tô dando um exemplo. E aí eu vou metrificar isso dentro do meu Grafana, dentro do meu data source do Grafana, e aí eu vou começar a ficar monitorando memória. E aí, quando começar a ficar ali, sei lá, no 80% e tal, isso vai me gerar um alerta. E eu vou começar a ficar de olho. E aí, sei lá, talvez eu vou derrubar alguma coisa dentro da aplicação para dar uma caída. Enfim, isso vai ser perguntado. Então, é importante que você tenha a noção de como metrificar aplicações e como... que eu posso explicar?
e como também metrificar quando dá problema, mas também, tipo, quais são as coisas que talvez você faria métrica, independentemente de dar problema ou não numa aplicação. Ah, vou começar a metrificar isso aqui, não sei quais são os possíveis problemas, não sei se dá problema, mas o que que eu faria de métrica para, enfim, ser uma aplicação maneira. E eu conseguir metrificar legal e impedir talvez possíveis problemas básicos, assim, né? Uma coisa importante aqui, né? Devo me ater a acrônimos. Então, tipo, aí entra de novo, eu acho, na questão do decoreba, né? Então, tipo, a gente tem uma série de siglas pra cacete nesse mundo da TI, né? Então você tem, tipo, sei lá, Calmes, ICE, você tem uma cacetada de coisas aí. E tem siglas também que não são de DevOps, né? Você tem siglas de desenvolvimento que já me perguntaram e eu simplesmente esqueci. Então, assim, devo me ater a acrônimos, né? Devo me ater a siglas, enfim, essas coisas. O que eu acho, sinceramente, né? Eu acho importante você saber, talvez, uma ou outra que seja bem do teu nicho ali. Por exemplo, se você trabalha com DevOps, saber, tipo, algumas que são importantes. Mas eu reforço que se for uma parada que tá entrando muito em decoreba, eu acho que o mais importante é você ter vivência do que ter decoreba. Porque a decoreba, com o tempo, isso é substituído no teu cérebro. E a vivência você nunca perde, entendeu? Então, acho que alguns acrônimos são importantes e eles vão acabar sendo incorporados no seu dia a dia num nível que vai deixar de ser decoreba. Mas tem uma outra coisa que, assim, você não precisa necessariamente decorar ou saber pra mostrar que você é uma pessoa que, eu sou uma excelente profissional. Entendeu? Por isso que eu não gosto de, o que significa sigla tal, e a sigla tal, e a sigla tal. Eu também não curto muito esses processos seletivos que são muito porrada, assim. Pergunta, teste, pergunta, pergunta, teste, pergunta, pergunta, teste, pergunta, meio Wikipedia, assim. Porque isso não necessariamente avalia quem você é, né? E só te deixa muitas vezes deixa a pessoa mais nervosa. Arquiteturas para verificar possíveis erros. Então, pode rolar da empresa mostrar, tipo assim, uma arquitetura e falar, tipo assim, tem essa aplicação aqui nessa, nessa arquitetura que tá diagramada, tá ligado? Quais são os possíveis erros? Tipo, sei lá, será que pode dar... Assim, tem essa aplicação aqui que tá nessa arquitetura e ela não tá entrando. Tipo assim, você tenta fazer um request no browser, no IP, e aí ela não acessa nesse endereço aqui, sei lá, 123 bolinha lá, 2.3000 e não tá indo. Quais são os possíveis erros? Pode ser um problema no firewall, você não abriu a porta, entendeu? Pro IP que você está fazendo request. Sei lá, pode ser um problema de configuração no CloudFront, não sei. Podem ser vários problemas, entendeu? E aí vale de você estudar questões de arquitetura baseada em diagrama e pensar assim quais são as possibilidades. Acho que essa é a mais clássica de construir pipeline. Eu acho que todo mundo pergunta isso. Então, não todo mundo, mas muitas empresas perguntam isso, tipo, qual que é a sua pipeline ideal. E aí eu acho que é importante estudar coisas como Feature Toggle, Trunk Based, então commits menores, aí Shaking Dance, quando você está trabalhando com uma branch só, né, Trunk Based, então, tipo, às vezes, você tá trabalhando com muitas pessoas ou com poucas pessoas. Isso também vai variar de acordo com o seu ambiente. Então, assim, essa resposta, ela não é uma resposta certa, né? Qual que é a melhor pipeline? Não existe necessariamente uma resposta certa, porque isso depende do negócio. Mas, se você for dar uma resposta, tem que ser uma resposta que faça sentido. Tanto que teve uma vez aí que eu errei essa pergunta, grito. Então, assim, Então também, não, na real, Trunk-Based não, prefiro o processo de Git Flow, entendeu? E aí eu já li uns artigos interessantes de que Git Flow não é necessariamente CI, porque CI, tipo, meio que, fiz o push, já tá entrando no processo de Continuous Integration e Delivery, isso já tá entrando na pipeline para ir para produção, já tá fazendo deploy. Quando o Git Flow, às vezes, você tem um processo que ele é estopado porque precisa que alguém faça a aprovação do pull request, e depois alguém faça a aprovação daquele deploy. Então, não necessariamente é um processo de CI/CD. Então, eu vou deixar esse artigo aí embaixo que eu achei, ele é bem interessante. Mas aqui, a questão, né, não é se a resposta é certa ou errada. Como você pensa uma pipeline? E aí, tipo, o que tem que ter na sua pipeline? Quais são os ambientes? Dev, QA... staging, onde é que entra testes automatizados nisso? Tem testes automatizados? Qual que é a ferramenta que você usa? Entendeu?
Coisas que eu não sei, caiu e eu me ferrei. Terraform, eu manjo pouco de Terraform, então... Vocês ficam achando aí que o punk do DevOps sabe pra caralho? Essa porra nenhuma. Então, entrou bastante questão de monorepo, então, mas o que é um monorepo? Quais são as diferenças e tal? Como é que você testa? E aí a galera perguntou questões de terra teste. Tem algumas empresas que... O que a galera mais perguntou, assim, foi Terraform, tá? Tipo, muito Terraform. Terraform pra tudo, entendeu? Poucas coisas com Ansible e menos ainda em Puppet, assim, tipo, se for para usar gerenciamento de ambiente, a galera utiliza muito mais Ansible, mas tem uma outra coisa com Puppet, assim, e aí a gente entra talvez um pouco em Puppet Bolt, que é um pouco mais similar, entre aspas, ao Ansible. Mas assim, quem sabe Terraform geralmente sabe Ansible. Então, tipo, a galera já perguntava direto coisas de Terraform assim, porque no Terraform também dá pra fazer as coisas que faz no Ansible, né? Tanto que a gente sempre comenta isso nas lives. A diferença é que a galera às vezes prefere fazer a separação por causa daquela comparação que a gente faz entre o arquiteto e o engenheiro, né? Que o arquiteto seria o Ansible, né? Que faz a casa por dentro. O Terraform é o engenheiro porque ele sobe a casa, né? Como eu falei, a maioria dos processos seletivos eu fiz era em AWS, eu acredito, né? E a gente já falou isso em algumas lives também, que a AWS é a que mais owna aí o mercado de cloud. Então, poucas coisas em GCP, pouquíssimas coisas mesmo. Tipo, acho que todas eram em AWS. Uma ou outra coisa era em GCP, alguma coisa muito particular da infra das empresas. Ou então, tipo assim, uma empresa era GCP. Então... Mas assim, não é muito difícil, tá? Tipo, não se apavorem. Então, tipo assim, se você manja AWS, pra você manjar GCP, é tudo uma questão de nomenclatura. Tipo, a diferença do que é uma EC2 do que é uma VM, assim. E assim vai. Então, caíram algumas coisas em AWS, tipo Fargate. Então, o que é Fargate? WebSocket, API Gateway. Aí, entrando um pouco mais em questões de Kubernetes, microserviços, algumas pessoas chegaram a perguntar de Service Mesh. Aí, isso é uma coisa que o Jefferson fala bastante também. Voltando para a questão de AWS, chegaram a perguntar sobre CloudFront também. Metrificar, né? Voltando a falar um pouquinho de métricas, caíram as coisas padrão, assim, né? Que a gente já manja aí. Tem um vídeo também no canal do Jefferson que... Inclusive, acho que tem, tipo, sei lá, um projeto de Giropops lá para você brincar lá. Eu já baixei ele. Que que tem algumas coisas dessas. Então, tipo, tem Grafana, tem Prometheus, tem outros bagulhos desse aqui também. Então... Então, tipo, a galera pode perguntar de coisas assim, né? Kinesis já é uma parada que é da AWS, né? Pode perguntar de CloudWatch também, se a infra for voltada para AWS, né? Aqui tem alguns negócios de... como é que eu posso dizer? De data source, tipo FluentBit, InfluxDB, Telegraph, que você utiliza para pegar os dados e utilizar como data source em coisas como, por exemplo, Grafana. O próprio Prometheus, você pode utilizar essas coisas todas, mas também pode utilizar com um data source do próprio Grafana também. É tudo uma mistureba isso aqui. Mas quando a gente fala de ferramenta de monitoramento, geralmente cai isso aqui. E aí pode cair também o próprio ELK, né? Então cai às vezes um pouco de Elasticsearch, Logstash, cai... Eu vou até botar aqui, né? Então pode cair o ELK em si, ou então às vezes um ELG, né? Que seria tipo um Grafaninha no lugar de um Kibana, ou então um Greylog, etc. Greylog seria uma parte mais para você ministrar os logs mesmo pelas strings ali, né? Então podem cair coisas assim em monitoramento. Eu acho que o mais essencial daqui é o Grafana e o Prometheus, porque os outros você meio que aprende de tabela. ELK também é muito importante, então, sei lá, talvez colocaria esses três, assim. Porque se você aprende meio que o Elastic, você acaba meio que por tabela aprendendo um pouco dos outros dois também. Aqui são algumas coisas que já entram em... que já entram em Kubernetes também. Então, kubectl, eu escrevi errado isso daqui. Isso aqui é mais pra parte de você subir cluster na GCP. Então, às vezes a galera pode perguntar alguma coisa assim e tal. Também
como construir imagens em Docker, então Dockerfile, pode perguntar também sobre boas práticas, sobre variáveis, para que serve CMD, para que serve run, para que serve, enfim, workdir, essas coisas. Também, aqui são algumas coisas que eu anotei, tipo, para como você subir em EKS, cluster de Kubernetes e tal. Aqui é mais para a parte de testes de infra e também algumas coisas até de código também, então Molecule, PyTest para behavior também, parte de teste de comportamento. Também um que é muito interessante para subir infra, mas também para testar, é o Pulumi. Eu descobri num processo seletivo, inclusive, que ele é interessante porque ele moca as informações. Então, isso era uma coisa que eu também não sabia. E uma parte que caiu também foi de 12-Factor App, que eu esqueci completamente essa porra. Me deu, assim, um chabu na mente. Eu esqueci essa porra todinha, assim, porque eu tava muito nervosa. Mas, enfim, o 12-Factor App, ele vai ajudar você a te guiar nessas questões de CI/CD e também ter as respostas para as perguntas. Então, acho que é interessante você estudar por cima, porque ele vai te guiando pro resto. Então, por exemplo, se você está estudando sobre parte de Codebase, então One Codebase Tracked and Revision Control, então Many Deploys, então o que acontece? Ai, sai a notificação. Você acaba estudando também para coisas como... Aí você já entra em questão de Trunk-Based, ou então para questão de Git Flow, você começa a estudar para isso. Aí se você vai estudar sobre logs, você já começa a estudar um pouco sobre talvez Greylog, ou sobre strings, ou você começa, tipo, pensar onde você aloca os logs, você começa a pensar talvez em logstash, coisas assim. Tem algumas coisas aqui que podem entrar em containerização também. Então, tipo assim, tem várias paradas aqui que podem te ajudar. Pode ser um guia para estudar as coisas que eu falei aqui ao longo, tá ligado? Então, build, release, run. Então, você rodar em stages separados. Então, te ajuda a montar sua pipeline. Então, pensar naquela parada que eu falei antes, de tipo assim, como montar a pipeline, quais são os stages, quando que entra testes automatizados dentro do, sei lá, do Jenkins ou do Spinnaker, sei lá, eu não sei qual que você usa, enfim. Então, tem bastante dessas coisas assim. Então, acho que é basicamente isso, assim, de dicas que eu posso dar. O vídeo também ficou um pouco longo, mas eu acho que ele ficou um pouco mais específico. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei tudo isso aqui? Não. Eu sei. Tem alguém que sabe mais que eu? Com certeza sabe. Mas eu acho que a questão é, que nem eu falei, não é o quanto que você... Não é só o quanto que você sabe, mas é um conjunto da obra. É o quanto que você se empenha, é o quanto que você tá afim, pra você conseguir passar, entendeu? E o quanto que você se prepara também. Então, o que eu achei interessante, que eu falei até no vídeo anterior, é que o primeiro processo seletivo me preparou pros outros. Então, eu fiquei um pouco mais maneira na parte técnica. E aí, foi indo, saca? Então... A gente não tem que pensar em ser o melhor, porque geralmente a gente vai se decepcionar. Então a gente tem que pensar em ser uma pessoa muito boa. Não só pra gente, mas assim, pro contexto. Então a gente tem que se preparar pra isso. E eu acho que essa é a melhor dica que eu posso dar, entendeu? Então, na hora da... Eu acho que o que ferra muito a gente em processo seletivo é a parte da pergunta ali, da entrevista em si, que a gente fica muito nervoso, então a gente começa a esquecer as coisas, a gente... Enfim, numa mesa de bar a gente iria muito melhor do que se fosse naquela conversa, que é todo mundo quieto, te olhando, enfim, porque eu acho que a questão emocional, ela bate muito nesses momentos. Então... E ela pode prejudicar ou ela pode ajudar muito. Então é por isso que eu falo muito da questão da atenção plena, de meditar em cima daquilo. E de tipo assim, esquece se alguém pode ser melhor, porque essas coisas você não pode controlar. Então simplesmente estuda, se prepara e só pensa naquelas perguntas como se fosse tipo uma pergunta normal, saca? Que eu acho que o desenvolvimento ele pode ser melhor. E eu acho que é isso, gente. E é nóis.